Fala aí, colegas, tudo bem? Eu sou Ivan Gonçalves, consultor jurídico, e agora eu gostaria de falar para vocês um pouquinho, fazer uns comentários rápidos sobre o informativo 948 do Supremo Tribunal Federal, do dia 19 a 23 referente ao dia 19 a 23 de fevereiro de 2019 e divulgado no dia 28 de agosto de 2019, ok? Bom, o que nós temos basicamente aí? Temos aí, logicamente, a STF é direito constitucional, né? Só matéria constitucional, é a Suprema Corte. Temos aí direito constitucional, finanças públicas, lei de responsabilidade fiscal, federalismo e separação de poderes. Bom, o plenário retomou o julgamento do conjunto das ações das ADINs, né? Ação direta de constitucionalidade e arguição de descumprimento do preceito fundamental, em que discutidos os dispositivos da Lei Complementar 101, Lei da Responsabilidade Fiscal. Bom, nas sessões do dia 21 de agosto de 2019, o colegiado concluiu o julgamento da ADI 2261, cujo pedido foi julgado improcedente, e da ADI 2365 do Distrito Federal, que não foi conhecida. A ADI 2365 do Distrito Federal foi ajuizada contra o inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob o fundamento de contrariedade à normatização decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional 25. No ponto, o plenário evidenciou a inadequação do pleito, uma vez que a Emenda Constitucional 25 entrou em vigor em momento posterior ao ajuizamento da ação. Nesse sentido, não cabe analisar a compatibilidade de uma lei anterior com uma emenda constitucional posterior, né? A LRF, artigo 20, inciso 3, vamos ver rapidinho aqui, ó. LRF, artigo 20, inciso 3, vai lá. LRF, artigo LC 101, né? Opa! Que lindo, né? Tá aqui, né? Responsabilidade na gestão fiscal, né? Lei de responsabilidade fiscal, vamos para o artigo 20, inciso 3, já na cara do gol aí, ó. Tá na mão. Então diz assim: a repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Ele fala na esfera federal, 2,5% para o legislativo, 6% para o judiciário e 40,9% para o executivo. O inciso 3 fala assim: na esfera municipal, 6% para o legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do município quando houver, 54% para o executivo, porque na esfera municipal não tem poder legislativo, correto? Muito bem. Então diz aqui, ó, a SADIN aí foi ajuizada contra esse dispositivo aí, né, o artigo 20, inciso 3 da Constituição, né? Bom, importante saber o que aqui? A respeito, a jurisprudência do STF, da Corte, é firme no sentido de que as leis anteriores à Constituição Federal ou as emendas constitucionais devem ser analisadas sob a ótica da recepção ou por meio, né, do controle da arguição de descumprimento do preceito fundamental que ataca a lei municipal, né? Bom, esse é o ponto principal a se saber aqui. Em seguida, o plenário reconheceu a constitucionalidade da lei de responsabilidade fiscal em seu aspecto formal. No ponto, afastou argumentos no sentido de violação do processo legislativo, regulamentação parcial e tal, né? Bom, tem todo um detalhamento aqui do voto, né, da questão. Vamos direto aos finalmente. Bom, quem está estudando lei de responsabilidade fiscal está bem detalhado aí. Esse é bem rico, esse julgado aqui, tá? Bom, importante. Bom, o julgamento não acabou, né? O julgamento foi suspenso sobre esse tema aí, mas o presidente basicamente acompanhou o relator, né? E nós temos aí uma série de indas e vindas com relação ao voto, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que julgou improcedente o pedido tocante no 23, parágrafo 1º e 2º da lei
da responsabilidade fiscal, que foi acompanhado pelo Barroso, né, e pelo Gilmar Mendes. Tá bem? Então, interessante julgamento aí relacionado a LRF, né, a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata de finanças públicas. Tá? Bom, basicamente é isso. Muito interessante. Se você está mexendo em algum processo, alguma consultoria jurídica aí com lei de responsabilidade fiscal, é interessante você dar uma olhada com calma nesse julgado aqui. Tá? Bom, vamos seguir para a primeira turma. Tá? A ideia não é esmiuçar aqui nesse breve comentário, porque eu demoraria algumas horas para fazer isso, e a ideia é ser um informativo, né? Realmente fazer uns breves comentários do que está acontecendo lá nos últimos julgados do STF. Primeira turma, Direito Processual Civil, processos nos tribunais e meios de impugnação de decisões judiciais, ação rescisória e suspensão nacional. A primeira turma iniciou o julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que julgou procedente o pedido formulado em reclamação para cassar decisão proferida em sede de ação rescisória, que teria desrespeitado a suspensão nacional do processamento de todos os processos pendentes decretada no recurso extraordinário. É o tema 992 de repercussão geral, que é o seguinte, o tema 92. Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetam a fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade de certame em face de pessoa jurídica de direito privado. Tá? Então o tema 992 fala sobre discussão sobre a competência para processar e julgar controvérsias, onde se discute assuntos relacionados à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e nulidade do certame, tá? Em face de pessoa jurídica de direito privado. O que acontece? No caso, candidatos aprovados em cadastro reserva em processo seletivo público na Petrobras ingressaram em juízo contra com reclamação trabalhista para haver reconhecido o direito à nomeação em virtude de suposta ilicitude de terceirização. O juiz da Vara do Trabalho de Origem reconheceu a sua incompetência absoluta para julgar o feito, em sentença que foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho. Esse acordo transitou em julgado e foi objeto de rescisória, na qual proferida a decisão que impôs imediata obrigação de admissão dos candidatos aprovados no cadastro reserva, lá na Petrobras. O relator negou o provimento ao agravo e enfatizou que a questão debatida nos autos é a mesma do tema 992, que teve decretação de suspensão nacional, o que acarretou suspensão do andamento de todos os processos pendentes, inclusive em ações rescisórias. Além disso, mencionou haver inúmeras reclamações em casos idênticos, em que se julgou procedente o pedido para que fosse observada a referida suspensão nacional. Em seguida, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista da ministra Rosa Weber. Tá? Então, se você tem algum caso como esse aí, de candidatos aprovados em concurso público em cadastro reserva, mas não chamados, tá? Fica antenado nessa suspensão de todos os processos relacionados a esse tema que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Normalmente alguns entram na Justiça do Trabalho, o juiz se declara incompetente, a justiça competente a princípio para julgar isso é a Justiça Estadual, a Justiça Comum Estadual, tá? Bom, vamos lá, direito penal, extinção, isso está suspenso e está em discussão no STF, hein? Fica ligado, essa questão aí da contratação de candidatos aprovados em regime seletista, né, através do processo seletivo aí dentro da administração pública. Direito penal, extinção da punibilidade, recurso extraordinário, prescrição e acordo confirmatório de condenação penal. Bom, a primeira turma iniciou o julgamento de agravo regimental interposto de decisão monocrática que negou o provimento a recurso extraordinário. Então, foi negado o seguimento do extraordinário, o cara foi lá e interpôs o regimental no tribunal, o agravo regimental. Haja vista que o acordo impugnado ele revelou a interpretação de normas estritamente legais, a não ensejar o acesso ao STF, né? Porque para você ir para o Supremo, né, a discussão tem que ser em nível constitucional, tem que estar sendo agredido algum dispositivo da Constituição. No agravo regimental, o Ministério Público sustenta a constitucionalidade da controvérsia e insiste no provimento do extraordinário, deduzido contra acordo em que o STJ reconhece a extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição punitiva, prescrição da pretensão punitiva,
tendo como marco interruptivo apenas sentença condenatória. O agravante alega que o debate acerca do fato de o acordo confirmatório da condenação configurar ou não marco interruptivo da prescrição está diretamente ligado à interpretação dos princípios da legalidade, devido ao processo legal e da razoável duração do processo. O ministro Marco Aurélio negou o provimento ao agravo e para ele, né, para o Marco Aurélio, o relator, os autos versam sobre matéria legal, inviável de ser discutido no STF, ou seja, esse assunto aí de prescrição é uma matéria infraconstitucional, tem que ser discutido no STJ. Tá? Em divergência, olha lá, importante saber aí, o ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao agravo a fim de prover o recurso extraordinário e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. A seu ver, é constitucional a matéria relativa a limitar ou não a persecução penal. Além disso, o acórdão condenatório que confirma a decisão no mesmo sentido também interrompe o prazo prescricional. Aí o julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Barroso. Mas um tema que foi suspenso está sendo discutido no STF. Tá bom? Então espero que isso tenha sido útil para você. Fica ligado, se atualiza, tá? Porque muitas vezes é um julgamento da semana passada do STF ou de algum tribunal superior que pode mudar a sua vida, o seu direito ou a sua situação dentro de um processo. Tá bom? Grande abraço para vocês. Aqui nós temos um quadro aí, né, resumido, sessões ordinárias, extraordinárias dos julgamentos do STF, beleza? Eu vejo vocês aí no próximo informativo do Supremo Tribunal Federal. Revisa esse informativo. Grande abraço. Eu sou Ivan Gonçalves, consultor jurídico. Tamo junto, a gente se vê na próxima. Até mais.